Sobe o hino. Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo ao Esporte Guará dessa sexta-feira. Hoje, na minha apresentação, o Gaudêncio volta na segunda-feira. Mas será que o Gaudêncio viajou? Porque ele não veio? Tem algum problema? Será que é algo pós-clássico? Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde especial ao torcedor maranhense que nos acompanhando mais uma vez. Talvez seja um pouco de tudo, né? O sextou, depois o pós-jogo, né? Então, mas a gente ficou aí com essa incumbência hoje de estar aqui comandando o Esporte Guará nessa sexta-feira. É verdade. Meu amigo, primeiro clássico do ano, Sampaio Corrêa e Moto Clube, ou Moto Clube Sampaio Corrêa, como vocês se sentirem melhor para falar, e deu Sampaio Corrêa, não fora da curva. Sampaio Corrêa, por toda a história que nós já conhecemos, por toda a diferença de estrutura financeira, o Sampaio Corrêa venceu e no levantamento que eu fiz rápido, se eu não estiver enganado, é o quinto jogo consecutivo que o Sampaio Corrêa vence o seu maior arquirrival. E isso o credenciou a grande final do primeiro turno contra o Maranhão Atlético Clube. Coloca as imagens aqui e eu já chamo o nosso comentarista Rodrigo Barbosa para falar sobre a opinião dele, o que ele viu nesse jogo, nesse grande jogo entre Sampaio Corrêa e Moto Clube. Rodrigo. O que eu vi foi um Sampaio, né, mandando no jogo do começo ao fim da partida, né? Acho que se o jogo tivesse rolando até agora, acho que o Sampaio continuaria vencendo o Motoclube São Luís. Então, ontem, durante a semana, a gente vinha falando do favoritismo do Sampaio Corrêa e o jogo ontem só veio evidenciar esse favoritismo, né, que o Sampaio tem sobre o Motoclube São Luís. Não só pela a questão da estrutura, né, porque eu acho que a questão da estrutura pesa tal, é o elenco mais qualificado, mas eu acho que tecnicamente mesmo. O Motoclube São Luís, até nesse primeiro turno, não apresentou um grande futebol, não apresentou virtudes para que pudesse colocar e ter oferecido uma certa resistência nesse jogo diante do Sampaio Corrêa. Então, ontem o jogo só evidenciou isso. O Sampaio fez 2-0 no primeiro tempo, acabou o jogo ali. O segundo tempo foi meramente protocolar, no meu modo de ler. Né? Até acho que 25 minutos da primeira etapa, o Sampaio poderia estar vencendo facilmente de 3-0. Botou uma bola na trave, teve uma cabeçada do Joés que passou raspando também a meta do goleiro do Motoclube São Luís. Então, ontem o favoritismo ficou muito mais do que evidente no jogo de ontem. Quando você se prepara para um clássico, você se prepara para que tudo pode acontecer, sim, a favor ou contra. Na situação que o Moto se encontra, né? Com toda essa desconfiança desse elenco, com tudo aquilo que nós já sabemos que a gente não vai ficar falando, ficar repetindo. Vai jogar com o seu arquirrival que está numa Série B, que está preparando o time para o acesso do seu centenário. E você tomar um gol logo com menos de 2 minutos, o que é que pode acontecer na cabeça dos atletas do Motoclube? Eu acho que eu até achei que o Moto fosse absorver de uma forma até diferente, né? Mas eu acho que até um certo momento tá certo. O Sampaio tirou um pouco mais o pé, né? Mas eu acho que os jogadores do Moto assimilaram bem. Após os 2 gols, eu acho que ainda tentaram alguma coisa, principalmente com o Ronald Camarão, talvez tenha sido o jogador ali que trouxe um pouco mais vamos dizer, um pouco mais de dor de cabeça para a defesa do Sampaio Corrêa, mas nada muito assim que pudesse dizer que o Motoclube São Luís teve alguma resistência diante do Sampaio Corrêa. No segundo tempo, como eu falei, foi um pouco mais protocolar, né? O segundo tempo não muitas oportunidades. O Moto jogou muito no erro do Sampaio Corrêa. As principais oportunidades do Moto surgem realmente de erros de saída de bola do Sampaio Corrêa, de saída de bola do Luiz Daniel, né? Mas nada que pudesse mudar o placar ontem. Acho que isso, como eu falei, se o Sampaio e o Moto estivessem jogando até agora, o Sampaio estaria vencendo aí facilmente o Motoclube São Luís. Nós temos uma sonora do autor do gol do Sampaio Corrêa. Coloca aí pra gente falar também em cima dessa sonora. Fico feliz fazer o meu primeiro gol, mas mais feliz ainda em conquistar uma vitória no clássico, né? Pra gente é mais importante. A gente entrou para executar os caras e executamos. Agora é a final, cabeça boa. Emerson Souza, acho que foi uma partida que talvez um dos jogadores que a torcida ainda poderia estar desconfiando quem seria o dono dessa posição. O Emerson Souza parece que vai ganhando a vaga, porque fez um grande jogo, não só pelo gol, mas por tudo aquilo que ele apresentou em frente à defesa, principalmente no primeiro tempo, Rodrigo. Não, de fato, o Emerson Souza já vem merecendo essa titularidade, né? Lembrando que ele entrou na vaga do Wesley, né? O Wesley está suspenso, por isso que ele não jogou essa partida, mas acho que merecidamente ele já vem merecendo realmente essa titularidade. O Emerson Souza marcou o gol, né? Acho que dá muita moral ainda para ele
conquistar realmente, de fato, essa titularidade frente ao Wesley. Vem fazendo boas partidas, vem entrando bem o Emerson Souza. Então, eu acho que esse gol aí consolida esse bom momento que ele vem vivendo e merecendo realmente essa titularidade. Ele fala que o Sampaio entrou para executar os caras. Claro que isso é uma figura de linguagem que ele está utilizando, né? Mas o Sampaio, de fato, entrou ali nos 10, 15 minutos de primeira etapa, entrou ligado, até talvez mais ligado do que o Motoclube São Luís, por isso talvez o gol tenha saído, os 2 gols tenham saído logo no início da partida. Então, de fato, o Sampaio entrou com uma pegada totalmente diferente do Moto. Olha, o Moto, ele tentou, principalmente no primeiro tempo, até peguei o nome aqui dele, o Rodrigo Mucuri. Foi o jogador que vinha buscar essa bola, mas era o jogador que não conseguia dar dinâmica, ele não conseguia dar essa transição ofensiva com rapidez do Motoclube. Principalmente no primeiro tempo, que numa saída errada dele, que não foi a primeira vez que ele tinha dado passe errado ali no meio de campo, ocasionou o contra-ataque do Sampaio Corrêa, que teve o pênalti a favor do Sampaio. Então o Sampaio conseguiu fazer 2-0. Nesse momento, 2-0, a gente não viu mais o Moto ter aquela reação. Parece que o Moto, os pneus murcharam. No segundo tempo, o Moto conseguiu até, você até falou, em alguns erros, o Sampaio, o Moto conseguiu chegar. Mas eu acho que na saída do Fernando, aí o Moto teve um pouco mais de pegada no meio de campo. Mas 2-0, com acho que menos de 15 minutos, já estava 2-0. Isso aí prejudica muito. Nós temos uma resenha pós-jogo, coloca aí na tela também. Essa resenha aí, ó, o tubarão, a moto lá no fundo, que representa essa resenha aí que eu não entendi, Rodrigo. E aí ainda tem ali a legenda, né, procurando adversário, né, procurando rival, procura esse rival, né, então eu acho que essa resenha, isso aí faz parte, né, eu acho que isso aí que é o legal também do futebol, né, a gente teve também informações lamentáveis que teria tido briga também, não se sabe se realmente se foram de torcedores do Sampaio Corrêa, mas até a informação que a gente tem até um momento seriam de torcedores de Moto Sampaio, mas eu acho que isso aí que faz o futebol ficar legal. Né, também essa questão da resenha, tanto do time quanto do Moto Competição. Acho que se o Moto tivesse vencido, também teria feito da mesma forma, então acho que isso é muito válido para essa rivalidade entre os dois clubes. É verdade. Agora, o time do Sampaio, a gente fala, vamos falar também logo no segundo bloco, que o time do Sampaio precisa de alguns ajustes. Sim. Né? Porque o Sampaio está almejando nessa série, na Série B, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil. Se o Sampaio está precisando de ajuste, o Moto está precisando de quê? Ah, meu amigo. Meu amigo, não, eu vou me abster de falar de que realmente o Moto está precisando, né? Mas eu acho assim, que o Moto, para tentar algo maior dentro do Campeonato Maranhense, que é a sua Copa do Mundo hoje, né, que é o campeonato mais importante que o Moto vai ter na temporada, o Moto precisa melhorar muita coisa, né? A gente já vinha falando a questão do elenco, o elenco precisa ser melhorado, precisa de novas peças, né? Eu acho que o Wallace Lemos é o que menos tem a responsabilidade sobre o que tem acontecido no Motoclube São Luís, né? Já deixou evidente aí várias vezes que o time precisa de um elenco melhor. Claro, dentro das possibilidades, não sei se a gente vai falar, mas tem a chegada importante agora do Léo Silva, né, que é um volante, um jogador que tem uma experiência internacional. Então, dentro das possibilidades do Moto, vai tentando se reestruturar, mas o Moto, para tentar conquistar algo dentro desse segundo turno, e principalmente as competições nacionais, o Moto vai precisar melhorar e se reforçar muito, viu? Muito bem, a gente vai para um breve intervalo e na volta falaremos mais ainda sobre Motoclube Sampaio Corrêa.